Olá, meu nome é Paulo Marçaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde eu publico resenhas e artigos de história, de literatura, de política, sempre com viés nacionalista e anti-imperialista. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre aquele que representa o setor mais radical do movimento republicano abolicionista brasileiro. Através do seu trabalho na imprensa, fazendo agitação política nas ruas, ele propugnava aí a derrubada violenta da monarquia, defendia uma insurreição popular em torno aí do projeto republicano, que é o Silver Jardim. Tem aqui uma fotografia dele, né? Tem uma figura não é muito conhecida, né? Não é muito lembrada ainda hoje, mas ele, de fato, ele foi um dos precursores aí do pensamento republicano brasileiro dentro do grupo dos civis, né? Começar falando um pouco da vida dele. Ele nasceu em 1860, 18 de agosto de 1860, no interior do Rio de Janeiro, né? Veio de uma família mais ou menos remediada. O pai dele era professor de letras, né? Moravam num sítio, e ele pôde ter acesso à educação, né? Ele sempre se destacou desde pequeno pelos estudos, né? Tinha saúde frágil, mas em contrapartida pôde estudar bastante, né? Mas ainda de uma família pobre. Então logo cedo ele foi trabalhar, dava aula de manhã, né? Ainda quando era adolescente. E aí, em 1877, o pai dele consegue alguns recursos, e com esses recursos financeiros que ele dá para o filho consegue ir para São Paulo para se matricular na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, que existe até hoje, né? Então foi mais um dos grandes ilustres aí da velha Academia de Direito de São Paulo. E lá ele vai iniciar seu contato aí com aquilo que era. A gente está falando em 1877, 1880, então aqueles grandes debates políticos que obviamente marcavam a Faculdade de Direito da USP. Né? Lembrando que, pelo menos até o início do século XIX, os filhos das elites políticas aí do Brasil, eles iam estudar em Coimbra, não existiam universidades de ensino superior aqui no Brasil, só se iniciou no início aí, antes da metade do século XIX, com a criação da Faculdade de Direito de São Paulo e do Recife, né? Então era um espaço aí não só de formação profissional, né, de advogados, de promotores, de juízes, mas um espaço cultural, né, de formação aí de elites que discutiam a política, que eram pessoas que estudavam na faculdade de direito para depois ocuparem os cargos aí no Império, né, como senadores, como deputados, né? E a discussão que era candente nesse momento da qual ele vai iniciar seu contato aí com a política era a questão do abolicionismo, né, bastante forte, a questão do movimento abolicionista, e aí que vai ser conduzido em 1878 com a abolição tardia da escravatura aqui no Brasil, né? O republicanismo, né? As ideias aí muito influenciadas aí pela Revolução Francesa. Então, as ideias de federalismo, de descentralização política, crítica à monarquia, né? Então, é nesse cenário, nesse contexto cultural que ele vai forjar, vai começar a desenvolver as suas ideias, né? Já durante o movimento estudantil, ele vai iniciar sua atividade jornalística, consta aí que seu primeiro artigo, sintomaticamente, o seu artigo na imprensa, ainda quando era muito jovem, era sobre o Tiradentes, né? E de fato, se a gente for pensar o que ele representa, de fato ele representa aí traz uma referência desse horizonte revolucionário do movimento republicano, né? Que quando ele foi conduzido ao poder, obviamente ele foi liderado pelos setores mais moderados. Então, a forma como foi instituída a República no Brasil não se deu exatamente da forma como o Silva Jardim e outros entendiam, que era através de uma luta revolucionária. Em todo caso, ele conseguiu conquistar o seu apoio, ele teve uma repercussão, né, nacional, ele ficou conhecido nacionalmente começo de 1888, né? Então o que aconteceu nesse período? A gente está justamente aí nos momentos finais aí do Segundo Império. O Dom Pedro II ele teve um grande problema de saúde, um problema sério de saúde, e essa situação criou um impasse no país, né? Em torno da questão da sucessão, né? Porque já se via naquela época. Então, com a morte de Dom Pedro II, a herdeira seria a princesa Isabel, né? Que se falava dentro aí dos movimentos republicanos, que era uma pessoa muito religiosa, formada aí muito por uma educação jesuítica, né? Que se falava e que geraria um perigo. Mas a grande ameaça que se constituía não era nem a princesa Isabel, mas o fato dela ser casada com o Conde Deu, né? Então, criou-se aí uma situação em que o Brasil, através dessa sucessão típica aí do regime monárquico, poderia criar as condições para que o Conde Deu, né, que era o genro do Dom Pedro II, né, marido da princesa Isabel, que vinha das famílias Orleans, então um príncipe estrangeiro pudesse ser alçado. Ele já tinha uma influência no governo, né, obviamente, mas alçado à condição de poder junto com a princesa Isabel. Então isso criou isso aí fortaleceu a propaganda republicana e criou uma situação aí de crise, né? Se falava que a soberania nacional estava em risco, né?
A Câmara de uma cidade de São Borja, atenta a essa situação, propôs aí, fez uma moção propondo a realização de um plebiscito nacional para decidir se o Brasil ficaria na monarquia ou se passaria para a república, né? Essa moção teve repercussão, outras cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, apoiaram essa proposta, né? Isso gerou uma crise e fez com que o imperador, né, mais os seus ministros, a gente sabe que o Dom Pedro II ele tinha um temperamento político bastante tolerante, né, mas era cercado de ministros aí, a lembrar aí pelo Cotegipe, outros aí que Ouro Preto, mais duros, né, mais linha duras, então eles dissolveram essa Câmara dos Vereadores dessa cidade de São Borja, isso aí gerou uma crise, e foi nesse momento que o Silver Jardim ele chamou um protesto, né, um comício na cidade de Santos, né? Naquela época ele já tinha se formado em Direito, trabalhava como advogado em Santos, e esse comício foi assim, algo que foi um espetáculo assim, que gerou, foi aí que ele ficou conhecido nacionalmente, tem uma grande repercussão, uma grande adesão, lembrando que era uma época que obviamente não existia, a maioria da população, a gente está falando do século XIX, a maioria da população era analfabeta ainda, né? E nessas circunstâncias, assim, o debate político levar a discussão política, nas discussões aí em torno da questão do abolicionismo, da república, se dava através dos comícios, né? A gente não leva isso em consideração. Hoje a gente tem tanto acesso fácil à internet, né? Mas a gente está falando de uma época aí que a maioria da população não sabia ler nem escrever. Então a palavra falada, né, através dos discursos, dos palanques nas ruas, era decisivo, né? Então grandes oradores, né, como o Silva Jardim, outro, José do Patrocínio também, né? Inclusive ele teve uma inimizade aí com o Silva Jardim por conta do posicionamento do José do Patrocínio monarquista, né? Mas em todo caso, esses comícios, esses meetings, né, essas atividades públicas, elas tinham um papel fundamental, né? Então, dentro dessa atividade, em 1888, ele faz essa assembleia em Santos e aí ele decide se lançar à luta pela República. Ele trabalhava como advogado, ele vendeu a participação societária dele, ele tinha uma sociedade, vendeu toda a participação societária dele e com o dinheiro que ele arrecadou, falando, vou investir só na campanha, numa campanha política nacional, para travar uma luta revolucionária. Ele defendia a insurreição popular contra a monarquia. E aí um dado interessante, né, o que acontece, ele era abolicionista, ele apoiou a luta do abolicionismo, só que no Brasil, como todos nós sabemos, a abolição se deu ainda sob a égide da monarquia, né, através da princesa Isabel. E aí, nesse momento, houve uma situação aí que alguns setores abolicionistas, né, eles começaram a entrar em contradição com o movimento republicano. Acho que a figura do José do Patrocínio ela é bastante representativa nesse sentido. E aí o que acontece? Eles constituíram, isso aí foi inclusive fortalecido, né? Dizem que foi até liderado pelo José do Patrocínio, grande abolicionista, mulato, né? Que era a constituição de guardas negras. O que eram essas guardas negras? Eram grupos, né, de caboclos, de ex-escravos, né, capoeiras, que iam lá com sua faca, tal, com seus porretes e dissolviam essas assembleias republicanas. Eles acreditavam que eles deviam a gratidão à princesa Isabel, né, por conta da abolição, e eles entendiam que esse movimento republicano, na verdade, criaria um risco de se restaurar a escravidão no Brasil, né? Então aí nesses meetings aí havia sempre o risco aí, inclusive o Silva Jardim, num desses meetings, ele quase saiu morto. Eles cercaram um prédio onde ele ia fazer um discurso, né? Ele resistiu, inclusive nas memórias que ele vai falar, ele estava armado, estava disposto a morrer pela causa, né? Mas em todo caso não deixa de ser interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ele propugnava um movimento de tipo popular revolucionário, ele se confrontava também com os ex-escravos, né? Setores também muito oprimidos, mas que eram... E aí também uma outra questão que é controvertida, né? Já encontrei algumas informações que não são muito claras com relação a isso, mas se diz que esses guardas negras aí, eles também tinham financiamento, eles eram financiados pela polícia do Rio de Janeiro, pela própria monarquia, alguns ministérios davam dinheiro para esses guardas para eles irem lá e arrebentarem com as assembleias, né? com os meetings, com as reuniões do movimento republicano. E aí, finalmente, né, em 15 de novembro, a gente tem aquilo que foi o golpe militar, né, um golpe militar de tipo palaciano, que vai derrubar o Dom Pedro, né? Ele foi conduzido pelos militares, foi basicamente um golpe militar, e foi liderado justamente pelos setores majoritários do movimento republicano, muito próximos ao positivismo, né, que ao contrário do Silva Jardim, entendiam que o processo de transição da monarquia para a república seria um processo pacífico, né? Eles acreditavam dentro desse horizonte positivista
que as próprias leis da história, essas leis inflexíveis que iam conduzir a um progresso, né? Eles não autorizariam uma luta revolucionária, uma ruptura institucional, mas as coisas seriam conduzidas de forma mais ou menos natural. Foi o que aconteceu de fato, né? Então, em 15 de novembro, foi um golpe palaciano, o Marechal Deodoro, à frente das suas tropas, foi convocado na madrugada do dia 15, levou adiante um golpe, não houve, né? Teve um ministro lá que tomou uma bala, uma bala porque ele não acatou, né, a ordem aí dos conspiradores, mas aí o Ouro Preto foi preso, o Dom Pedro aí já foi para a Europa, né, e se instituiu o novo regime, né. Então, o 15 de novembro você tem o Deodoro da Fonseca, e aí eles tinham a previsão de fazer uma primeira Assembleia Constituinte em 1890. Silva Jardim ele é candidato e não é eleito, né. Então aí já fica evidente como esse posicionamento radical dele, de propagandista, ele não estava adequado já para o momento em que os republicanos entram no poder, que eram os setores mais moderados, obviamente, conduzidos aí pelos militares. Então aí muitos gostosos da vida, já depois aí ainda que ele tenha morrido novo, né, em 1890, 1891 ele vai para a Europa, e lá ele tem uma morte trágica, morre bastante cedo, né. Mas ele é uma figura bastante interessante, a gente poderia dizer que ele é aquilo que está mais próximo de um jacobinismo republicano brasileiro, né? Uma figura bastante interessante, que vale a pena a gente conhecer. Então é isso, se vocês se interessam por esse conteúdo, eu sugiro que vocês se inscrevam no canal e ficamos no próximo vídeo.